Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto Santos, eu sou advogado, sou professor e sou coach jurídico. Assim, essa sociedade que a gente vive, onde se expõe muito as coisas, onde nós temos o Facebook, por exemplo, que é uma das redes sociais mais populares, as pessoas vivem postando aquilo que fazem e a gente muitas vezes quer se comparar ou quer ter o que as outras pessoas têm e muitas vezes as pessoas fazem dívidas para terem coisas, apenas para aparecer para pessoas que talvez nem conheçam. Você deve conhecer, como eu também conheço, muitas pessoas que vão e compram carros de luxo, casas, tudo financiado, e depois não tem condição de pagar. Por que será que acontece isso? Nós fazemos isso muitas vezes, como eu acabei de dizer, para aparecermos, para estarmos colocando essa satisfação das nossas vontades acima até das nossas necessidades. E muitas vezes a gente acaba se endividando por conta disso e depois perdendo dinheiro, perdendo família, perdendo muito mais do que aquele bem que nós compramos. Isso tudo porque, no mais das vezes, o ser humano ele quer ter naquela ambição, ou talvez até naquela angústia de achar que tendo alguma coisa, ele vai ser alguma coisa. E é justamente o contrário. A pirâmide, nesse caso, é como se nossa vida fosse uma pirâmide, então, onde nós tivéssemos 3 divisões dessa pirâmide. A base de tudo é o ser, depois o fazer, e depois, lá em cima, no topo, bem pequenininho, o ter. Porque se nós formos alguma coisa e nós fizermos ou tivermos ação para fazermos essas coisas, nós vamos ter. A consequência lógica será o ter. E assim em muitas profissões. Primeiro nós precisamos ser bons advogados, fazermos boas defesas, fazermos bem o nosso trabalho, para depois nós termos aquilo que a gente precisa ter. E não inverter. Inverter essa pirâmide. Imagina uma pirâmide de cabeça para baixo, a pontinha dela espetada no chão. Ela vai ficar desequilibrada. E isso não é o mais importante. O mais importante é sempre ser. Ser em primeiro lugar. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Os fatores do sucesso são justamente os fatores que compõem o ser de uma pessoa. O ser, ele é composto de 3 coisas, basicamente. Conhecimento, primeira coisa, habilidade, como uma segunda coisa, e atitude, como terceira, mas principal das coisas. Muita gente fixa apenas no conhecimento. Acha que conhecimento, que precisa fazer curso, que precisa fazer faculdade, 2, 3, 5 pós-graduações também, várias pós-graduações, mestrado, doutorado. Eu não sou absolutamente contra mestrado, doutorado, pós-graduação. Eu tenho pós-graduação, tenho mestrado em Direito, mas apenas isso não vai fazer de nós, não vai fazer de você um bom profissional. O conhecimento na estrutura do ser é apenas 15%. Além do conhecimento, nós temos outras coisas que compõem o ser, que são as habilidades e são principalmente as atitudes. Quando uma pessoa fica fixada no conhecimento, ela fica viciada em conhecimento, ela não se conforma em ter apenas um curso, ela vai querer outro curso, mais um curso, e isso, ao invés de dar para ela ânimo e vontade, vai fazendo com que ela fique com medo. E cada vez mais ela fica amedrontada e quer fazer outro curso, então ela nunca sai. Ela nunca sai para a ação, ela nunca vai para a ação. Ela está sempre esperando um novo curso, uma nova situação. E nós devemos colocar na nossa vida uma lei, que é uma lei que não vem do ramo do direito, mas vem da economia, que é o princípio de Pareto, ou a lei de Pareto. Vilfredo Pareto, ele foi um economista do século passado, mas ele criou um princípio muito importante, um princípio dos 80-20. E diz ele que 80% das nossas ações, aliás, 20% das nossas ações dão resultados a 80%. Né? Ou seja, 20% de tudo aquilo que a gente faz dá 80% dos nossos resultados.
Esse é o princípio de Pareto, ou princípio 80-20. Geralmente é assim. Geralmente, 20% dos nossos clientes dão 80% dos nossos resultados. A mesma coisa no conhecimento. Conhecimento, 20% de tudo aquilo que a gente, do que a gente fez, apenas 20% de tudo aquilo que a gente fez vai ser responsável por 80% dos nossos resultados, ou seja, de tudo aquilo que a gente precisa para a nossa atividade. Então, cuidado com o excesso de conhecimento, cuidado com a busca do excesso de conhecimento. Crescer e evoluir permanentemente, ou a evolução permanente que a gente deve ter em todas as áreas, inclusive no direito, é uma coisa. Agora, a busca constante de conhecimento, como se isso fosse a base do nosso ser, também está errado. Então, esse equilíbrio é muito importante. Conhecer, buscar cursos é importante. Só que só isso não vai levar a gente para o sucesso. Então, a primeira coisa que nos leva ao sucesso é o conhecimento. Só que esse conhecimento é apenas 15%. Um pouco mais do que isso serão nossas habilidades. E quais são as nossas habilidades? O que é, do que se compõe essas nossas habilidades? É saber fazer alguma coisa. Saber hoje, no direito, há uma habilidade que é muito importante, que é justamente a informática. Nós precisamos ter os conhecimentos básicos para entrar numa rede, para muitas vezes corrigir algum pequeno problema, para peticionar, para fazer documentos, para entrar nos programas dos tribunais. Isso tudo é uma habilidade que o advogado hoje precisa conhecer. E as habilidades se compõem em 25% do nosso ser. Então, conhecimento 15%, habilidades 25%. Mas mais importante do que tudo isso são as atitudes. Não adianta nada a gente ter conhecimento, não adianta nada a gente ter habilidades e a gente não colocar isso em prática. Realmente fazer acontecer. Isso é o mais importante. É importante a gente fazer as coisas, sair do papel. O poder da ação realmente na nossa vida é muito grande. Nós conhecemos muitas pessoas que nem sequer têm faculdade e são personalidades, são milionários, são até bilionários, como o Steve Jobs, o Bill Gates. Aqui no Brasil nós temos o Silvio Santos, o Flávio Augusto, que é dono hoje, é dono da Wizard, dono de um time de futebol lá nos Estados Unidos. Eles são pessoas muito bem-sucedidas sem faculdade. Então, não adianta apenas o conhecimento e as habilidades. Nós temos que saber fazer, mas nós temos que, mais do que tudo, realmente fazer acontecer. Realizar, tirar nossos sonhos do papel. Muita gente fala assim, tem gente que, eu já tinha pensado nisso, alguém foi lá e fez antes de mim, mas eu pensei nisso antes, ele hoje está rico. E por que você não está? Porque justamente você não tirou aquela ideia do papel. Então, tire as ideias do papel, faça cursos, saiba realizar, mas principalmente execute. Coloque em prática aquilo que você pensa. E para finalizar esse vídeo, eu deixo apenas uma reflexão aqui que foi dita pelo Gandhi. É uma frase muito interessante que ele diz assim: você nunca sabe quais resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Tá ok? Então, com isso eu encerro esse vídeo de hoje. Agradeço a sua paciência para assistir esse vídeo até o final e peço, compartilhe esse vídeo. Dá um like aqui, já dá o seu curtir, porque isso é muito importante para que a gente possa vir fazer nossos outros vídeos e assine o nosso canal também. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.